por meio de concepções historiográfica, filosófica, pedagógica e sociológica, objetiva, de fato, a partir de suas mesas, palestras, oficinas, continuar produzindo chaves de leituras como meio de gerar um equipamento conceitual a ser empregado como alavanca ao desenvolvimento socioeconômico do território da Ibiapaba. O instrumento conceitual em elaboração no simpósio se centra na perspectiva que o desenvolvimento é um processo histórico de longa duração, determinado por matrizes de valores, saberes e conhecimentos que se unem para formar a base de sustentação da estrutura econômica. Em dadas situações históricas, torna-se, portanto, o próprio motor propulsor dos avanços socioeconômicos de gerações inteiras. Por isso, durante o simpósio, convidamos os presentes a participar de forma ativa do desenvolvimento e desvendamento do reconhecimento das matrizes que formaram a Ibiapaba, por conseguinte, o próprio Ceará. O caminho para descobrir as referidas matrizes, ao mesmo tempo para nos conhecer, passa, sobretudo, por pensar o pensar que nós cearenses construímos durante séculos, sem sabermos ainda conferir seu verdadeiro valor ou apurar sua real importância. Portanto, a presença do seleto Gilmar de Carvalho nessa mesa de abertura, exímio estudioso do Ceará, tanto na singularidade como na sua pluralidade, é de suma importância para que, através de suas palavras, possamos ver os raios do nascer de um novo tempo, hoje na Ibiapaba. Grato, palmas para Gilmar de Carvalho. Para prosseguirmos, dando continuidade ao evento, convidamos o professor Giovanni Paulino para mediar a mesa, a palestra. Acompanhemos, portanto. Nessa acolhida já feita pelo nosso mestre de cerimônia, creio que não há mais palavras para apresentar o professor Gilmar de Carvalho. Mediante a isto, vamos passar a palavra para o professor, onde ele vai colocar a sua proposta temática, e a partir de então, depois nós vamos abrir para fazermos um debate, uma discussão sobre o tema que foi debatido ou apresentado pelo professor Gilmar. Professor, sinta-se à vontade e acolher entre nós. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite, dizer da minha satisfação de estar mais uma vez no Ipu, uma terra que sempre me acolheu muito bem e onde eu conheci uma pessoa que eu gostaria de homenagear. Me emociona falar dela. Gostaria de homenagear a mestra da cultura, Dona Branca. Então, sintam-se conterrâneos, amigos e admiradores da Dona Branca, homenageados. A minha fala é uma homenagem a ela. Eu preparei um texto, em alguns momentos eu vou me afastar dele, mas eu queria que vocês compreendessem esse texto como um índice da seriedade com que eu encarei o convite que me foi formulado para falar aqui. Então, não é uma fala inédita, evidentemente que junta as reflexões que eu venho fazendo sobre a questão cearense, sobre a cearensidade, durante algum tempo, em alguns escritos, em alguns livros, mas é um texto que foi preparado para o 3º simpósio do Ipu. Não estava em nenhuma gaveta da minha casa. Em uma manhã fria do mês de março de 2004, ao descer a ladeira de Ibiapina para Mucambo,
Demos carona a Dona Maria Alves de Souza, que falou em meio a uma conversa que passava pelo tempo chuvoso, pelas condições de vida e pelos riscos da estrada. Ela disse: "O mundo nunca está completo." A frase de uma mulher da roça, dona de casa, sertaneja, poderia ser do pensador Farias Brito, natural de São Benedito. Ainda que eu não seja filósofo, fiz algumas reflexões sobre o tema do evento que trago para vocês nesta noite de julho, na cidade do Ipu. Pensar o pensar cearense. O que significaria mesmo uma discussão sobre identidades em um contexto de forte e irreversível globalização? Ou seria o localismo uma das formas de contraposição a essa irrefreável globalização que nos faz habitantes de um planeta único, padronizado no que isso tem de melhor e de pior? Afinal, como conviver com esta imposição, que talvez seja mais um artifício do mercado para nos fazer consumidores dos mesmos bens, ansiosos pelas mesmas marcas e detentores dos mesmos valores? A globalização teria a globalização cumprida a profecia do teórico canadense McLuhan, que já falava no final dos anos 50 em uma aldeia global? Seria ser cearense ou pensar cearense? Valeria a pena acreditar em um sentimento de pertencimento, como dizem sociólogos, a partir de fronteiras que foram impostas ou demarcadas por conta de questões políticas, econômicas ou de outras ordens? Sobre essa tal de cearensidade, estamos tratando de uma ideia que tem o mesmo tempo da colonização portuguesa, e temos uma visão que se mostra dupla e contraditória no que se refere às nossas origens. De um lado, um Ceará que foi rejeitado pelo donatário da capitania. Tratava-se, como diz a crônica da época, de um imenso areal entre o verde dos canaviais pernambucanos e a exuberância pré-amazônica do Maranhão. O Ceará era um lugar de passagem, hostil por conta das correntes marítimas que faziam com que as travessias entre esses dois pontos de fertilidade e de interesse econômico fossem muito complicadas. Do ponto de vista que eu defendo, esse desinteresse, essa rejeição, deve ter deixado marcas em nosso imaginário, em um estudo que passaria pela psicologia social e reforçaria uma hostilidade que se instala nas relações pessoais ainda hoje, em um esforço deliberado para diminuir o outro, ridicularizá-lo, anular suas virtudes e méritos, o que é muito frequente no Ceará. Tem alguma coisa complicada nessa construção identitária que passa pela negação do outro. Do outro lado da questão, José de Alencar lança as bases de uma fundação mítica do Ceará a partir do romance entre a Índia Virgem, o português aventureiro, gerando como fruto o filho do sofrimento. Esta lenda do Ceará, como sublinhava o autor no subtítulo da obra, cumpre a função de um relato oral que é da natureza dos mitos, cuja enunciação explica, apazigua e resolve questões que permanecerão em aberto. Como compatibilizar uma rejeição que deve ter deixado suas marcas e uma proposta de formação idílica de um povo? Uma questão não anula a outra, elas não são excludentes, mas complicadoras de uma reflexão que muitos querem simplificar, torná-la rasa ou uma querela inútil. A rejeição do donatário teve razões de ordem econômica. Não valia a pena enfrentar uma colonização difícil e a longo prazo, quando o que se queria naquele momento, e o que se quer ainda hoje, era ganhar dinheiro rápido, numa atitude predadora de quem chega, se instala, extrai e vai embora quando escasseiam os recursos, quando escasseiam o que tem um valor de mercado. A lenda de Iracema continua viva, revista e atualizada,
um turista estrangeiro que busca como parceira a menina miserável. A Iracema, do Jardim Iracema, bairro da periferia da zona oeste de Fortaleza, desce do Grande Circular, na praia de Iracema, e se prostitui por poucos euros. O galanteador Martim, do romance de Alencar, era mais sutil em sua estratégia de conquista da virgem mantenedora do segredo da Jurema. Não havia dinheiro em jogo, mas uma paixão fulminante por parte dela e um usufruto de um corpo moreno, cheiroso, gostoso. Nós somos herdeiros dessa rejeição estéril ou do sofrimento que teria gerado Moacir. O que significa ser cearense ou defender essas marcas quando as antenas parabólicas estão espetadas pelo sertão adentro, nos terreiros de muitas casas de taipa? O que significa ser cearense quando as redes de banda larga avançam e as lan houses e cybercafés são cada vez mais presentes nas comunidades? Quando as redes sociais são utilizadas pelo movimento indígena e rapazes e moças esquecem parceiros ou parceiras que estão ao lado e buscam fantasias nas redes de relacionamento? O que significa ser cearense quando ideias que foram sólidas, como a de soberania nacional, hoje fazem parte de um pretérito passado? Não seria a cearensidade, como a brasilidade, a arabidade, a francidade e assim por diante, uma mera construção ideológica? Não seria a cearensidade uma série de estereótipos que se entrelaçam e formam uma ideia cristalizada, difundida como se fosse verdade absoluta, inquestionável, que não pode ser discutida? Um teórico francês formulou uma definição de estereótipo que é curtinha e profunda. Trata-se de Roland Barthes, e ele disse que o estereótipo era a figura maior da ideologia. Aliás, é bom que se frise que essas questões se originam, se reforçam e se sustentam no campo da linguagem. Tanto os mitos são aquilo que se diz, que se conta e que cumprem uma função, como Iracema nos dá uma ideia de linhagem, uma origem localizada, mesmo que na ficção, com as características de uma cearensidade que estariam, grosso modo, na irreverência, na hospitalidade e na coragem ou determinação. Pensar o Ceará como um espaço demarcado, naturalmente, com Ibiapaba e Apodi servindo como barreiras ao oeste e leste, respectivamente, e a Chapada do Araripe ao sul. Mas quem garante que o Cariri não se esparrama por parte de Pernambuco, Paraíba e Piauí? Quem pode impedir que Aracati, Iracema, Potiretama ou Pereira negociem com o Rio Grande do Norte? Quem ousaria negar a fortaleza dos vínculos entre a Ibiapaba e o Piauí, a partir da Goma, da Palmeira Bauaçu, dos sítios arqueológicos? Sobre a Ibiapaba, vale pensar na influência jesuítica, na poética descrição da subida da serra, nos sermões do Padre Antônio Vieira na igreja de Nossa Senhora da Assunção em Viçosa, na convivência com os índios e numa fertilidade e presença da água que podem ou devem ter contribuído para diferenciar esta região do árido sertão que nos aflige, com sua feição de romance social, com o clichê da mão estendida, com as levas de imigrantes que povoaram as páginas de uma certa literatura, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Elins do Rego, José Américo, dentre outros, e que encheram os fotogramas do chamado cinema novo. Não se pode excluir da questão cearense a figura do jangadeiro, ainda que passe ao largo da Ibiapaba. O caráter heróico de sua missão se reforça ao mesmo tempo em que as condições de seu trabalho não são discutidas como deveriam ser. Existe um Ceará de verdade, múltiplo, diverso, plural e rico. Existe um Ceará da propaganda governamental, do turismo e dos cartões postais. Trata-se de uma estética e de uma ética que não se interessam em trabalhar as diferenças como itens da riqueza cultural, mas de insistir no mais palatável, naquilo que é de consumo mais rápido e mais fácil, não no que nos põe para pensar e faz parte dos nossos códigos no que não nos põe para pensar e faz parte dos nossos códigos de receptores. Esse Ceará, que eu conheço bem, porque fui publicitário durante 8 anos,
funde praias paradisíacas com pôr de sol de pintura ingênua e não pretende falar da degradação do litoral, da especulação imobiliária, dos resorts que passam por cima do direito à terra das etnias indígenas, como faz este governo Cid Gomes, ao adotar uma política de rolo compressor, arrasa quarteirão, para implantar uma siderúrgica, uma refinaria e um porto, quando o que menos importa é a tradição, a cultura ou a justiça. Este Ceará da propaganda governamental insiste nas torres e arranha-céus da orla de Fortaleza e puxa para debaixo do tapete esfarrapado as péssimas condições de moradia de grande parte da população, que busca as áreas de risco como espaço possível para a fixação das favelas. O Ceará que conta, mascara a pouca importância dada à agricultura de subsistência em um contexto como o nosso, onde não existem condições para o agronegócio. Mas pratos fumegantes de iguarias feitas a partir do milho, da mandioca ou o caldo dourado da compota do caju resplandecem nos cardápios dos restaurantes típicos regionais, chamado da fazenda, dos avós e sei lá quem. Neste outro Ceará, o que interessa é o que gera lucro, o que chama a atenção e dá mídia. Não existe espaço para uma figura iluminada como Dona Branca, louceira da alegria, localidade a 4 km do centro urbano do Ipu. Dona Branca mantém uma tradição que vem do oco do tempo, que vem das entranhas da terra e modela com suas mãos ágeis e seguras panelas, alguidares, vasos, cuscuzeiras. A harmonia com que dá forma a uma panela dialoga com o equilíbrio que vem sendo uma meta do homem, desde que passou a construir utensílios para a vida e para a morte. Querem que sejamos alegres. Existe uma cobrança neste sentido, como se todo cearense fosse obrigado a ser humorista. Claro que não se pode negar uma irreverência que vem de tempos mais remotos e que pode até ser colocada como herança indígena, visto que Portugal cultua a saudade, o fado e a tristeza pela perda de uma importância que teve no tempo das navegações, da expansão de um domínio e de um império que se alastrava pela Europa, pela América, Ásia e África. A irreverência cearense vem da vaia, que pode ser um grito de grupo, tribo ou clã. No contexto da cultura letrada, tem suas bases na padaria espiritual, movimento de rapazes amantes das letras e das artes, fundado em 1892 e que teve seu grande instante nos estatutos, com seus artigos bem-humorados, que antecipavam conquistas que a Semana de Arte Moderna, acontecida em São Paulo, traria para a cena 30 anos depois. Ali estavam, além da proibição de referências à fauna e flora estrangeira, a denúncia aos clichês e o uso deliberado e incisivo da vaia como instrumento de desautorização dos que usassem um tom pedante de orador, dos que traíssem os postulados do movimento e escorregassem no senso comum, que eles pretendiam desmascarar com seu manifesto Ódio ao Burguês. Tratava-se em grande parte de uma brincadeira das camadas médias, de escritores sem leitores e de reflexo de uma cidade que lutava para assumir a condição de capital. Essa irreverência passa pela relação agressiva que a cidade mantinha com seus excêntricos, insultados em plena Praça do Ferreira, e era musicada pela sensibilidade do poeta, artista plástico e compositor Ramos Cotoco, quando cantava a exclusão social que delimitava espaços para ricos, classe média e pobres no passeio público. Ramos Cotoco era o intelectual que fazia pouco das convenções, um padeiro honorário, ainda que não tenha feito parte da padaria. Essa irreverência faz com que as pessoas que passavam pela Praça do Ferreira, no dia 31 de janeiro de 1942, todas ávidas pela chuva, com o tempo bonito para chover, tenham vaiado o sol, quando este apareceu, furando as nuvens e desmanchando o sonho de uma chuva que pronunciaria uma temporada favorável. O bode ioiô perambulava pelas ruas da cidade, tornou-se amigo de muitos, boêmio, segundo a tradição, e depois de morto foi empalhado e tornou-se a principal atração do principal museu do estado, o Museu do Ceará. Aliás, o fato do museu ter incorporado o bode ao seu acervo e fazer dele uma atração
É uma atitude que pode ser acreditada como irreverente de uma instituição da qual se espera uma postura mais conservadora e mais na linha da história oficial, aquela que reverencia heróis, privilegia os grandes feitos e homenageia as elites. Sobre reverência, a safra dos humoristas cearenses que ocupa espaços na mídia, lota churrascarias, pizzarias e teatros, é um bom exemplo de estereótipo que se atualiza e ganha fôlego na chamada indústria cultural. A hospitalidade pode até ter feito sentido em um tempo em que era comum se dar um copo d'água a um estranho que batesse à porta. Muito antes dos muros terem subido, das cercas elétricas terem sido instaladas, dos arames farpados, das câmeras dizerem quem se aproxima, do infame que sorria, você está sendo filmado, das milícias particulares, de toda essa parafernália para assegurar uma tranquilidade e o fim de uma violência que está fundada na distribuição desigual de renda, na concentração das riquezas, nos privilégios que vêm sendo mantidos desde sempre. Hoje, as casas e os apartamentos transformados em bunkers ou casamatas, edificações militares, se abrem para poucos, e muitas vezes de acordo com os rituais de troca, com as negociações e para cumprir acordos. Perdemos a espontaneidade das relações entre amigos. Como falar em hospitalidade diante desse deslocamento da vida social para os espaços públicos, onde as festas se dão em buffets, os velórios em funerárias e assim por diante? Que hospitalidade é essa? Que alegria é essa que tem dia e hora para acontecer? Que carnaval é esse que segue um itinerário prescrito, com roupas padronizadas, mostruário de empresas patrocinadoras? Que São João é esse de quadrilhas que segue uma estética de escolas de samba carioca e cuja trilha das bandas chamado Novo Forró? Que vaquejada é essa que cumpre circuito de cervejarias? Que mundo é esse que gravita em torno de grifes, de marcas de tênis, de jeans, de carro que fazem a alegria do consumo? Lamentável quando as tradições deixam de ser vistas como um lastro, um respaldo para o contemporâneo e passam a ser vistas como conservadoras, anacrônicas, como velharias. Não seremos um povo enquanto não trabalharmos essa relação entre o passado e o presente na construção de um projeto de futuro. O Ceará será sempre um lugar atrasado, entre aspas ou não, enquanto não descartar essas características falsas de uma estética que não se sustenta, de uma ética que se questiona. Somos um povo ávido pelas quinquilharias do consumo. Dizemos que os índios se sentiam atraídos pelas bugigangas trazidas pelos colonizadores. Nós é que nos deslumbramos com os utilitários 4x4, que o povo chama de bichonas, que são as Hilux da polícia de Ceará, que é um estado muito rico, né? Vocês não devem saber disso. Com as vitrines das marcas chiques, como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Cacharel, Calvin Klein, Armani, dentre outras, que disputam vitrines, asseguram atitudes e brilho neste falso céu de neon de nossa civilização, que uns dizem líquida, outros do desperdício, outros ainda efêmera. Não pensem que vim de tão longe para vender uma ideia pessimista, de que não temos saída, de que está tudo dominado, como dizia a letra do velho funk. Índios buscam reconhecimento de etnias, ou seja, buscam ingressar na ordem legal, não como cidadãos de segunda classe, mas como protagonistas. E isso ocorre a partir dos anos 1980, com ajuda, mas sem tutelas. Eles próprios traçam seu destino. Isso seria uma cearensidade, ou as raízes de uma cearensidade que se constrói a partir de Tremembés, Tapebas, Ginipapas, Canidés, Potiguaras, Calabaças e tantas outras etnias que ainda lutam pelo reconhecimento e também por suas terras. Índios que deixaram de existir no Ceará por decreto imperial de 1861, quando Alencar urdia sua Iracema. O romance é importante também por esse aspecto, de afrontar o império e mostrar que nossa ancestralidade cearense não podia ser negada. Temos grupos que se articulam para conquistar o direito à terra, outros para serem respeitados, como o pessoal da consciência negra, à margem, apesar das festas e de toda uma construção de pioneirismo na luta pela libertação dos escravos. Luta que é também dos que querem respeito pela homoafetividade, sem caricaturas e sem carnaval.
Enfim, existe o Ceará dos parques aquáticos, dos shoppings, das franquias, das torres, de um ideal de contemporaneidade que não se sustenta num contexto ainda de miséria, de desigualdade, de apartheid social. Existe um Ceará que resiste, e aqui a determinação e a coragem deixam de ser estereótipos para se perfazerem na prática, no dia a dia, nos embates do cotidiano. É o Ceará da microhistória, dos pequenos feitos, das lideranças não carismáticas, que não precisa, é um Ceará que não precisa de heróis, mas de quem esteja disposto a se unir e lutar em conjunto. É este o Ceará que conta, que interessa, que vale a pena. Um Ceará que descola sua face múltipla como uma coxa de retalhos, dessa padronização que se sofistica como os programas de imagem dos computadores, com os Photoshops. Um Ceará que pretende romper com a dicotomia capital-interior, cidade-campo, que pode lutar para superar a concentração da população e a arrecadação de impostos em Fortaleza e sua região metropolitana, que pode denunciar pouca importância dada à agricultura familiar, que pode chamar atenção para os problemas que pretende ver resolvidos e que não passam necessariamente pela maquilagem, pelas obras de fachada e pela pouca importância dada à educação e à saúde, por exemplo. O Ceará somos nós, com nossos anseios, nossos medos, nossas perplexidades, nossas carências, nosso desamparo e nossa disposição para a luta. Como diz a letra de um hino que poucos sabem cantar, de autoria do poeta Tomás Lopes, e música de Alberto Nepomuceno, temos corações guerreiros. É isso que nos faz igual a todo mundo e diferente em nossa unicidade. Obrigado. A partir de então, dessa belíssima fala do professor, creio que fica em nós questionamentos, inquietações a serem feitas, e vamos abrir agora uns minutos para fazermos um diálogo e tentar puxar mais do nosso palestrante, do nosso querido Gilmar de Carvalho, que tem muita coisa para nos esclarecer ainda dos nossos anseios sobre essa seriedade. Então agora nós vamos abrir para as perguntas, para os diálogos, né? Professor, você faz três perguntas, um bloco? Ou... Como você chama ele? Então vamos fazer um bloco de 3 perguntas, né? Para ficar mais concatenado. Esse pode fazer de onde você está ou pode assumir o microfone. Que custa, professor? Primeiro faz, depois que ele faz, aí os outros vão atrás. A cadeira é muito confortável, daqui a pouco eu durmo, é bom fazer isso. É uma luta meio desigual, porque o lado de lá é muito mais forte, né? O lado das grandes corporações, da mídia, do consumo. Acho que a gente está muito preso a uma situação que a gente não pode jogar a toalha, como se tivéssemos perdido esta batalha. Eu acho que o que a gente vai sempre sofrer essas influências muito fortes das transformações que não sempre acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Então, assim, às vezes me pergunto, o que é que você acha como isso? Eu digo, olha, como cidadão eu acho péssimo, como pesquisador eu acho que inevitável que as quadrilhas juninas estejam espetacularizadas. Não tem retorno, ninguém vai querer ver quadrilha junina de chita ou de roupa rasgada de chapéu de palha. Querem ver do jeito que elas estão sendo feitas. Isso talvez ajude a uma permanência das quadrilhas. Da mesma forma, a tapioca é algo que me deixa... Ainda pretendo escrever um texto mais longo sobre tapioca. É algo que me interessa muito, porque eu digo que a tapioca é o nosso disco de pizza, né? Ela tanto pode ter um recheio de carne de sol, como de queijo catupiry, como de chocolate, então é algo que se atualizou para os paladares, para as novas sugestões, as novas imposições do consumo, mas o que está embaixo é a farinha de mandioca indígena, sabe? Eu acho que talvez a nossa luta não seja para que a gente volte a uma situação de como era, mas
dentro do que vai ser, que não dá para a gente ver, eu vejo pouca televisão, mas a televisão está aí. E essa televisão, aos poucos, você sabe, aquele monopólio da Rede Globo, que elegia presidentes, está sendo minado. Não só pela concorrência da Record, pela organização, pelas TVs abertas, mas principalmente pela internet. Então, acho que não tem mais essa coisa tão monopolística em termos de mídia. E eu acho que em termos dos avanços, assim, e dessas propostas, dessas manifestações que vão ganhando outra roupagem, que vão se transformando, a gente vai ter que conviver. Eu acho que na medida em que o Ipu tem orgulho da Dona Branca, eu acho que isso faz com que a gente já, sabe, marque uma posição, que a gente põe uma cunha nisso. Não pode ser assim de qualquer maneira, sabe? Vai ser, mas a gente tem os nossos valores. E a Dona Branca, ela está lá. Fui hoje lá com o meu amigo Francisco Souza, companheiro de viagens, de trabalhos, de pesquisas, e a gente foi lá visitar a Dona Branca. Ela, sabe, continua com o mesmo riso, com as mesmas panelas, com a mesma